e deixou um alerta que deve ser ouvido com atenção por todos os cidadãos europeus. 5,000 people have lost their lives. A tragic milestone. Europe has now become the epicenter of the pandemic, with more reported cases and deaths than the rest of the world combined, apart from China. More cases are now being reported every day than were reported in China at the highest of its epidemic. Estamos a enfrentar, enquanto povo e enquanto civilização, um teste sem precedentes. O ambiente é praticamente de guerra, mas em silêncio. O inimigo aqui é invisível e silencioso. O número de infectados por Covid-19 em Portugal já ultrapassa a barreira dos 100. Há 112 casos confirmados. O número de situações suspeitas duplicou para mais de 1.300. Na região de Lisboa foi onde se verificou uma maior subida. Já há agora quase tantos casos como se registavam no norte. As autoridades já tinham alertado. O pior ainda estava para vir. Esta sexta-feira, o número de casos ultrapassou pela primeira vez a barreira dos 100 e ainda não há forma de dizer quando é que a pandemia vai ser travada. Uma coisa é a doença evoluir normalmente, a outra é evoluir com medidas de, enfim, travar a transmissão. E, portanto, em relação aos cenários, tem que nos dar mais uns dias para nós conseguirmos dizer com alguma capacidade de previsão se vai ser 2, se vai ser 5, se vão ser 7 meses, não sabemos. Dos 112 casos confirmados, 53 estão na região norte, 6 na região centro, 6 no Algarve e 46 em Lisboa. Só aqui o número de infectados praticamente duplicou em 24 horas. Um desses casos é o de uma estudante da Universidade Nova de Lisboa, no Polo de Carcavelos. Em comunicado, a instituição informa que a aluna de nacionalidade portuguesa, depois de um período de férias no estrangeiro, regressou a Portugal no fim do mês de fevereiro, proveniente de um país então ainda não referenciado como área de transmissão ativa do vírus. Está em quarentena. Foi acionado o plano de contingência. As instalações da Nova e o Colégio Almada Negreiros, no campus de Campolide, foram encerradas. O total de casos suspeitos também duplicou e ultrapassa agora os 1.300. Mais de 5.600 pessoas está sob vigilância das autoridades de saúde. O governo já anunciou um reforço da linha SNS 24. Começaram a trabalhar na linha SNS 24 mais 112 enfermeiros. Foi possível passar de 200 chamadas em simultâneo para 500 chamadas em simultâneo, hoje para 1.200 chamadas em simultâneo, e estamos a trabalhar neste momento para chegar às 2.000 chamadas simultâneas. A tosse é um sintoma comum a 65% dos infectados. Segue-se a febre, cefaleia, dores musculares e, em casos mais raros, fraqueza e dificuldade respiratória. 5 pessoas estão em casa, 107 em unidades hospitalares. O Hospital São João alargou o plano de contingência aos internos de formação específica para dar resposta a esta propagação do vírus. E o conjunto de 20 a 30 contentores instalados junto ao Hospital de Campanha deverá ficar, entretanto, operacional. O IPO de Lisboa vai suspender todas as cirurgias oncológicas não urgentes e nas praias, depois de Cascais, também Matosinhos anunciou a interdição da prática balnear e dos desportos náuticos até ao final do mês. Podemos olhar com algum detalhe para os dados que são apresentados pela Direção-Geral de Saúde na sua versão digital nesta altura. Temos aqui distribuição geográfica, também com a ajuda do mapa: 53 no norte, 6 no centro, 46 na região de Lisboa e Val do Tejo e 6 no Algarve. Continua a não registrar-se nenhum caso suspeito em todo o Alentejo. Eu queria chamar a atenção para aqui um dado que está desatualizado e aguardamos que ele seja atualizado a qualquer instante, que é o número de recuperados. Há um segundo doente recuperado. Mas se virmos esta curva que nos dá aqui, este gráfico, que nos dá os casos suspeitos nesta linha laranja e os casos confirmados positivos a azul, verificamos uma enorme ascensão, uma enorme subida nas últimas 24 horas. 637 casos suspeitos ontem, dia 12, hoje, dia 13, 1.308.
E chamo também a atenção para esta distribuição por grupos etários dos casos confirmados até agora, para sublinhar 2 ou 3 circunstâncias. A primeira é que este gráfico, que poderia e deveria ter um aspecto mais simétrico, com poucos casos nas extremidades e um pico aqui, tem algumas oscilações. Nomeadamente aqui no caso de entre os 20 e os 29 anos, são pessoas infectadas com o vírus, porque no grupo etário entre os 10 e os 19 há mais casos do que na faixa etária seguinte. Verifica-se também que o maior número de pessoas infectadas está entre os 40 e os 49, a seguido pelos adultos entre os 30 e os 39 anos de idade, e pessoas com mais de 60 anos. Só temos aqui 19 casos, 11 até aos 69, 6 entre os 70 e os 79 e 2 entre pessoas mais idosas entre os 80 e os 89 anos. O Governo está a aplicar um plano de ação sem precedentes para lidar com esta crise. Nenhum português esteve alguma vez confrontado com uma emergência como esta. Foi decretado o estado de alerta, uma lei que obriga ao cumprimento de regras especiais em todas as áreas de atividade, seja no setor público ou no privado. As forças de segurança são chamadas a garantir estas regras e quem não as cumprir incorre no crime de desobediência. Com o estado de alerta chegam regras para cumprir. Em caso de incumprimento, as regras são também muito claras. Culmina como crime de desobediência com medida sancionatória agravada a violação de orientações, de ordens dadas pelas forças de segurança no âmbito do cumprimento das medidas, quer da situação de alerta, quer aquelas que constam dos diplomas que ontem foram aprovados em Conselho de Ministros. É uma nova realidade a que todos terão que se habituar. Perceber, por exemplo, que ninguém está de férias ou que não há necessidade de varrer supermercados. Para o garantir, as forças de segurança vão adotar o papel de fiscalizadores. Cabe às forças de segurança garantir o seu cumprimento. Garantir em articulação estrito com as autoridades de saúde pública que as medidas de restrição de circulação são rigorosamente respeitadas. Por outro lado, que as medidas de restrição de atividade também serão adequadamente cumpridas. No setor privado, como restaurantes ou centros comerciais, são as empresas de segurança privada que vão fiscalizar a adoção das medidas de contenção, sempre em articulação com as forças de segurança. Vai ser assim até abril, ou talvez não. Poderá ser prorrogada em função da evolução da situação epidemiológica e para além das medidas que são de imediato determinadas. Prevê-se igualmente que possam a qualquer momento adotar medidas adicionais. Para os transportes públicos há também medidas a adotar. A criação de mecanismos que garantam a sua desinfecção com maior periodicidade e o aconselhamento a todos os cidadãos que tenham aqui também as práticas de proteção individual e de comportamentos de segurança que têm vindo a ser adequadas. A partir de agora pode ser ativado o sistema de aviso à população através de mensagens escritas, os chamados SMS. Todo o cidadão deve também ficar a saber que neste período de alerta tem o dever de colaboração. E não é demais lembrar que a desobediência e a resistência a estas ordens constituem crime e são sancionadas por lei. 2 casos hoje confirmados têm a ligação a Penafiel. Um oftalmologista deu consultas numa clínica do Conselho. Outro infectado é diretor de um lar de idosos que já foi encerrado. No total, há quase 50 pessoas em quarentena na região. É o primeiro caso de Covid-19 de Penafiel. O presidente do Centro Social de Recezinhos foi esta quinta-feira internado no Hospital de São João. A creche, o lar de idosos e o serviço domiciliário do centro foram encerrados por ordem da delegada de saúde local, que já identificou cerca de 50 contactos do homem
muitos deles estão em quarentena, alguns já fizeram testes. No centro mantém-se a funcionar apenas o internato de idosos, assegurado por funcionários que não tiveram qualquer contacto com o homem. Este caso é particularmente delicado porque este diretor, que também dá aulas em Valongo, já desenvolveu sintomas há mais de uma semana. Foi por 2 vezes ao hospital, mas os sintomas foram associados ao seu historial clínico. O homem teve uma pneumonia no final do ano passado. Outro caso com ligação a Penafiel é do oftalmologista do São João, que também testou positivo esta quinta-feira. Além desta clínica, o médico dá consultas em vários outros locais. Este caso está a ser gerido pelo delegado de saúde de Vila Nova de Gaia. O estado clínico do homem não inspira cuidados, a tosse é o seu único sintoma. É muito pouco provável que a infecção deste médico de Vila Nova de Gaia tenha sido contraída aqui nesta clínica em Penafiel. Sabemos, no entanto, que o homem esteve aqui a dar consultas na tarde da última segunda-feira e, por isso, há 22 pessoas de quarentena, 2 funcionárias e 20 utentes. Com algumas supressões de algumas especialidades, a clínica continua a trabalhar na normalidade possível. Com a imagem de Nuno Gomes Lopes, João Nápoles, TVI. Em plena crise, a Ministra da Saúde respondeu às perguntas dos deputados na Assembleia da República. Marta Temido afirmou que ao longo das últimas semanas o Ministério não esteve parado, mas que, mesmo assim, teme que o país não esteja preparado para enfrentar a pandemia. Na verdade, nenhum país está preparado para um problema como este. A Ministra anunciou ainda que a linha Saúde 24 tem um novo call center preparado para responder a 2.000 chamadas em simultâneo. Vale a pena sublinhar uma característica deste debate de hoje. O Parlamento apresentou-se unido, sem divisões partidárias, e onde o apelo mais incisivo chegou da bancada do PSD. Cancele tudo e fique em casa. O apelo pela voz de um deputado do PSD também é um médico a quem chegaram os relatos de colegas italianos. Esta é uma questão de vida ou de morte. Cancela a praia, fica em casa. Cancela a festa, cancela a conferência, cancela o casamento. Quando ficar em casa, está a atrasar o coronavírus. Portugal não pode ser, objetivamente, outra Itália. Pede união e o reforço de meios, nomeadamente a aquisição de mais ventiladores. O tema chegou a debate a pedido do CDS, que garante não fugir ao apelo de união feito por António Costa, mas aponta os erros. Perdemos tempo, na nossa opinião, Sra. Ministra, e, obviamente, não lhe vou falar também na comunicação que foi sendo feita, que em muitos casos foi absolutamente errática. Participámos em imensas reuniões com outros ministérios de outros países. Não estivemos preparados. E, contudo, como todos os outros, tememos não estar preparados, porque não depende só de nós. Sem dar números concretos pedidos pelas várias bancadas, Marta Temido comprometeu-se a uma maior resposta. Um novo call center irá começar a funcionar na linha de saúde 24 e será feito um reforço tecnológico que permitirá responder a 2.000 chamadas em simultâneo. No Parlamento, Marta Temido recusou a ideia de que o Governo tenha errado ao não introduzir mais cedo restrições às viagens. Isolado em casa desde há uma semana, o Presidente da República assume que o surto de Covid-19 pode ser mais intenso e duradouro do que as autoridades de saúde previam. Numa mensagem publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa declarou o apoio ao Governo nas medidas tomadas e apela à mobilização e calma dos portugueses. Em quarentena voluntária há quase uma semana, o Presidente da República mantém-se atento ao país e emitiu um comunicado onde assume o surto de Covid-19, agora convertido em pandemia, pode ser mais intenso e duradouro do que a própria Organização Mundial de Saúde pensava. Para isso, Marcelo Rebelo de Sousa diz que 4 meses depois, a China ainda não tem o processo encerrado e na Europa os dados não confirmam que o pico tenha sido já atingido, nem que a desaceleração tenha começado. Por isso, o Presidente faz um apelo para que o esforço de todos e de cada um terá de ser maior. Ressalva que, conforme o Governo anunciou, podem ter de ser tomadas mais medidas para salvaguardar o país, situação que o Presidente da República apoia a decisão do Governo, saúde ao sentido de Estados, partidos e parceiros sociais e promulgará ou tomará a iniciativa quanto a todas as medidas que for entendido serem imprescindíveis perante a gravidade da situação. Marcelo Rebelo de Sousa mostra-se também solidário com todos os doentes internados, os que estão em casa, em vigilância ou quarentena, e agradece aos profissionais de saúde e ainda
Pede aos portugueses que continuem mobilizados mas serenos, preocupados mas disciplinados, percebendo que só com paciência e contenção, cumprindo as medidas tomadas, evitando situações de risco e ficando em casa sempre